Oi, time, tudo bom? Meu nome é Beatriz Figueiredo e essa é a minha apresentação do case jurídico para a terceira etapa do processo seletivo do contencioso estratégico da Estônia. O case conta com 3 perguntas que serão respondidas em ordem direta. A primeira dela diz: do ponto de vista da estratégia comercial e operacional, como você entende que o Pix afetará as operações da Estônia enquanto credenciadora? Do ponto de vista da estratégia comercial, entendo que o Pix afetará as operações da Estônia de maneira positiva. Ele é um meio de pagamento que promove a inclusão financeira, sendo mais rápido, seguro, prático e barato, devido à redução dos encargos sobre o Pix, sendo assim mais um produto financeiro que compõe o ecossistema Estônia de pagamentos. Vale lembrar que o Pix como transferência de recursos é de graça e o Pix comercial, com a venda de produtos, pode ser cobrado para pessoa física e jurídica, tendo, no caso da Estônia, a cobrança de uma taxa para o cliente, o que gera e mantém uma margem de lucro para a companhia. Do ponto de vista operacional, o Pix afetará as transações da Estônia enquanto credenciadora de forma igualmente positiva, já que tem como função acelerar os pagamentos de uma forma dinâmica e instantânea. O Pix ele não veio para substituir os pagamentos por cartão. Isso acontece porque essa modalidade ainda é a mais prática do mercado, por conta da aproximação e por não necessitar de uma conexão com a internet. Dessa forma, o Pix não vai concorrer com os pagamentos via cartão, mas sim agregar valor e ampliar as opções que os clientes possuem de vender cada vez mais. Além disso, existe a possibilidade no futuro de se reduzir bastante a utilização de POS, ou até mesmo não existir mais a figura da maquininha, algo que podemos ver hoje em dia com a Tap-Tom, que transforma o celular em uma maquininha de cartão. Então, podemos dizer que a Estônia está atenta aos movimentos do mercado para se adaptar e evoluir conforme a necessidade do cliente e os avanços tecnológicos. Agora vamos para a segunda pergunta. Da leitura do artigo 32, inciso 5, da Resolução BCB número 1, de 12 de agosto de 2020, observa-se a responsabilização dos participantes do PIX por fraudes no âmbito do PIX decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos. O primeiro tópico dessa pergunta é: na sua opinião, quais poderiam ser os possíveis modus operandi de fraudes no âmbito do PIX? Então, existe uma diferença substancial entre golpe e fraude, se utilizando desta funcionalidade. No golpe, o cliente faz o Pix conscientemente induzido por algo ou alguém. Um exemplo, o golpe do WhatsApp, em que alguém se passa por outra pessoa e solicita um Pix da vítima. Na fraude, o cliente não tem a consciência. Geralmente envolve uma engenharia social, que é uma técnica empregada pelos criminosos virtuais para induzir os usuários desavisados a enviar dados confidenciais, infectar seus dispositivos com malware ou abrir links para sites infectados. Além disso, os hackers podem tentar explorar a falta de conhecimento das vítimas e invadir suas contas. Pode ocorrer também através de roubo de celular, sequestro e coação. Nesses casos, as instituições de pagamento são utilizadas como ponte entre contas, pagamento e corrente, entre a vítima e a instituição financeira utilizada pelos criminosos, sendo, portanto, um meio e não um fim daquele dinheiro desviado. Em outras palavras, no golpe, a vítima realiza voluntariamente o Pix. Já na fraude, ocorre a transferência involuntária do dinheiro do cliente através da violação do sistema particular do cliente pelos criminosos. Agora, o segundo tópico da pergunta. Quais argumentos a favor de um participante do Pix você usaria em uma ação hipotética envolvendo a responsabilização de participante por essa fraude? Bom, existem 3 argumentos principais que podem ser manejados a favor das instituições de pagamento. O primeiro deles se refere à caracterização do polo passivo da ação. Devemos ter em mente que a conta Estônia é uma conta pré-paga não bancarizada. Isso significa dizer que a conta Estônia não é um banco, e sim uma instituição de pagamento, autorizada a funcionar pelo Banco Central, integrante do Sistema de Pagamentos Brasileiros, SPB, na forma do artigo 6º, inciso 3, da Lei nº 12.865, de 2013. Vale lembrar que no Pix não existe a figura de emissor e de um adquirente. Você tem outra nomenclatura, que se chama PSP pagador e PSP recebedor. O PSP pagador precisa ser obrigatoriamente um provedor de conta de pagamento. Já o PSP recebedor não é um provedor de conta de pagamento. Por esse motivo, a função de receber o Pix não é do PSP pagador,
e sim do PSP recebedor, pela regulação do Bacen. Dessa forma, o chamado local de destino da fraude é uma conta bancária, que deve, portanto, ser a única responsável pelo ressarcimento dos valores desviados, destituindo as instituições de pagamento do polo passivo das ações e da responsabilidade solidária. Um segundo argumento se refere à excludente da responsabilização civil por falha da prestação do serviço, que deve ser vista da forma diferenciada para as instituições de pagamento, já que atuam como atividade meio e não fim. O artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2, do Código de Defesa do Consumidor elenca a possibilidade de exclusão da responsabilidade quando a culpa recai exclusivamente sobre o consumidor ou terceiro. Sendo assim, em se tratando da ocorrência de uma possível fraude, deve-se analisar a conduta que a vítima realizou, bem como a má-fé do terceiro, observando assim o descumprimento dos parâmetros de segurança disponibilizados pela instituição pagadora, o que excluiria a sua responsabilidade civil. Por fim, um terceiro argumento recai sobre a demonstração do cumprimento de regras de política de privacidade, compliance e práticas efetivas de segurança, utilizadas para coibir possíveis golpes e fraudes no sistema operacional. A Estônia, por exemplo, possui diversos mecanismos de segurança da informação e proteção dos seus clientes. Quando uma pessoa abre uma conta na Estônia, ela recebe o número da agência e conta, porém a conta possui funcionalidades restritas. Somente após finalizar o cadastro, incluindo o documento com foto, fazer selfie com o documento, anexar comprovante de residência e preencher todos os dados pessoais que ele conseguirá usufruir de todos os recursos da conta, incluindo o Pix. Além disso, o cliente só pode fazer o Pix via telefone celular, devido aos seus mecanismos de proteção, como a utilização de reconhecimento digital ou facial. Dessa forma, é mais um fator de proteção. Outro fator de proteção que eu posso citar é o cadastro do device principal. Ou seja, a conta precisa ser cadastrada em um celular e esse será indicado pelo cliente como dispositivo principal. Dessa forma, qualquer acesso à conta Estônia fora desse dispositivo será bloqueado e o acesso somente será liberado quando o cliente acessar o dispositivo principal e liberar o acesso em outro dispositivo. Nesse âmbito, cumpre destacar o mecanismo especial de devolução, o chamado MED, que entra em cena nos casos de fundada suspeita de fraude, sejam elas identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando um usuário faz um Pix, mas logo em seguida se dá conta de que foi vítima de um golpe. Além do MED, a possibilidade do bloqueio cautelar dos valores, em que a própria instituição que detém a conta do recebedor suspeita da situação de fraude. Essa medida permitirá que, no ato do crédito na conta, a instituição efetue um bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas. A opção possibilita que a instituição realize uma análise de fraude mais robusta, aumentando a possibilidade de recuperação dos recursos pelos usuários pagadores vítimas de algum crime. Assim, é possível cancelar o Pix, o que ocorrerá de forma automática. Nesse tipo de situação, para cancelar um Pix é preciso registrar um boletim de ocorrência e avisar imediatamente a instituição pelo canal de atendimento oficial, como saque ou ouvidoria. No ambiente Pix, nos aplicativos dos bancos, há um link direto para o canal a ser utilizado para registrar a reclamação. O banco da vítima, por sua vez, vai usar a infraestrutura do Pix para notificar a instituição que está recebendo a transferência, para que os recursos sejam então bloqueados. Após o bloqueio, tanto a instituição do pagador quanto a do possível golpista fraudador têm até 7 dias para fazer uma análise mais robusta do caso, para ter certeza de que se trata efetivamente de uma fraude e cancelar o Pix. Caso a fraude se comprove, a instituição de destino da operação devolve os recursos para do pagador, que deve efetuar o devido crédito na conta do cliente, e então o cancelamento do Pix é efetivado. Agora vamos para a terceira e última pergunta, dividida em 3 tópicos. Da leitura da petição inicial em anexo, responda. Letra A. Qual é o objeto da ação? O objeto da ação é a obrigação de fazer cancelamento de cadastro de chave Pix, cumulado com indenização por danos morais. Letra B. Quais são os principais argumentos do autor? Bom, vamos lá. O autor defende que a conduta do Mercado Pago em realizar o cadastramento do Pix sem a sua autorização, além de caracterizar a má prestação de serviços nos termos do Código de Defesa do Consumidor, implica também em flagrante violação do princípio da boa-fé objetiva e do direito à informação transparente e adequada, o que comprova a violação à Lei Geral de Proteção de Dados e à Resolução Bacen número 1,
de 12 de agosto de 2020, a qual instituiu o arranjo de pagamentos PIX e aprovou o seu regulamento. Ele requereu, dessa forma, a inversão do ônus da prova pela sua condição de hipossuficiente, a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais pela perda de tempo útil ao ingressar com demanda judicial para solucionar uma questão que não foi possível através da via administrativa, a condenação do réu, em obrigação de fazer, para que fosse efetuado o cancelamento do cadastro do Pix, e, por fim, a intimação dele para apresentar áudios de ligações na constituição das provas de seu direito. Letra C. Qual estratégia de defesa você recomendaria para o réu? Bom, eu recomendaria como estratégia de defesa a seguinte linha de raciocínio. Número 1. A ausência de interesse processual, através da comprovação por meio de telas do sistema interno que o autor realizou um cadastramento prévio de sua chave Pix, observando todas as normas dispostas na Resolução Bacen número 1 de 2020, no que se refere ao consentimento do usuário final em relação ao cadastramento da chave Pix, conforme preceitua o seu artigo 57. Número 2. Demonstrar que o autor não se utilizou do meio próprio de exclusão da chave Pix via aplicativo, disponibilizada pela companhia de maneira clara e simples, conforme determinam os artigos 54, inciso 2, 60 e 86 da mesma resolução. Número 3. Comprovar a inexistência de um dano moral a ser indenizado, já que se trata de um caso de mero aborrecimento diante da possibilidade de resolução prévia da problemática trazida aos autos e possível colaboração para dirimir um suposto prejuízo. E, por fim, número 4, desconstituir a responsabilização civil diante da ausência de um de seus requisitos de existência, que é o efetivo dano ao consumidor. É possível dizer que não ocorreu o dano em razão do cadastramento de uma chave Pix, porque o seu registro possibilita apenas que o usuário possa utilizá-la como serviço no âmbito do aplicativo bancário e Internet Bank. E aqui eu finalizo a minha apresentação do case proposto. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês até aqui e me coloco à disposição para dúvidas e sugestões. Tchau, tchau!